Estudando aqui a palavra de Deus em Mateus 14, a partir do verso 22, né, fala sobre Jesus andou sobre as águas. Jesus, ele estava num monte orando e na quarta vigília ele foi ter com os discípulos. E os discípulos estavam num barco já longe. E ele foi ter com os discípulos na quarta vigília. E ele foi andando sobre as águas. E aqui fala que o vento estava o contrário. Aonde os discípulos, quando viu Jesus andando sobre as águas, eles tiveram medo, gritou: "Olha, é um fantasma, é um fantasma!" Tiveram medo. E a palavra diz aqui que Pedro disse assim: "Se és tu, Senhor." Primeiro Jesus falou, né? "Não tenhas medo, sou eu. É Jesus, sou eu. O teu Salvador, Jesus Cristo." Oh, glória a Deus. E Pedro teve medo. E ele falou assim, ele duvidou. Ele falou: "Se és tu, me manda eu ter contigo aí sobre as águas. Se és tu, Senhor." Olha, Pedro duvidou. Ali deu do começo, né? E Jesus falou para ele: "Vem, pode vir." E ele foi andando sobre as águas. Mas quando chegou na metade do caminho, quase já perto de chegar ali perto de Jesus, ele teve medo, duvidou e começou a se afundar. Começou a se afundar. E Jesus falou para ele: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Duvidou de Jesus, que estava andando sobre as águas. Ficou com medo, duvidou do Senhor e perguntou se era ele mesmo, que ele também andasse sobre as águas. E Jesus falou: "Vem." Então, a dúvida, sabe, a dúvida deixa a gente com medo de prosseguir, com medo de não dar certo, com medo de ir adiante com aquela bênção. O medo, ela faz a gente paralisar. O medo, ela tranca a gente. Então Jesus falou para Pedro: "Por que você duvidou, Pedro?" Pedro teve dúvida quando ele viu Jesus. Pedro teve dúvida quando ele estava no meio do mar, né? Em cima das águas, já quase chegando perto de Jesus. Pedro teve dúvida e começou a afundar. O medo faz a gente afundar. O medo faz a gente não acreditar que vai chegar lá no outro lado. Jesus está dizendo: não tenha medo. Não tenhas. Por mais que a tempestade vier, o contrário, por mais que a tempestade vier, não pare. Continue lutando, continue crendo que a vitória chegará, que vai chegar lá no outro lado. Mesmo com o vento contrário, mas Jesus estando num barco, ele vai fazer calmar esse vento, essa tempestade, essa luta, sabe? Esse problema que está te afligindo, que está te deixando angustiado, ela vai cessar
com a ajuda de Deus. Você não pode abandonar Jesus, não pode deixar o teu barco. Segue adiante até o fim, até onde Jesus dizer, agora a vitória é sua. Jesus vai acalmar esse vento e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, fica essa palavra para a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus